Glória a Deus. Pastor Edson, Vivi, muito obrigado pelo convite. É uma alegria estar aqui, é uma honra, mas também é uma grande responsabilidade. Eu os amo, os estimo, eu e a Alessandra temos um grande carinho e admiração por vocês. E obrigado por esses dias, tem sido tão precioso, tão enriquecedor para nós. E eu quero dar uma boa noite a toda a igreja. Boa noite, queridos. Uma boa noite para a turma pioneira do Rema Pirituba. Aleluia. Ei, as nações ouvirão falar de vocês, testemunharão o que vocês farão. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, como o pastor Edson disse, meu nome é Lucas. Eu tenho servido na igreja Verbo da Vida em Piracicaba com o pastor Tiago Samico e a Bruna, e tem sido um período maravilhoso. Fui criado e gerado na Vila Leopoldina pelo pastor Janduí, e para mim é uma bênção poder servir o reino de Deus e a vida de vocês nesta noite, queridos. Eu sei que o nível aqui de palavra é alto, o negócio é forte, a unção é poderosa, e eu fico temor e tremor, o negócio é muito sério, mas o Senhor é comigo, amém? Amém. Glória a Deus. Então, nós vamos falar sobre a visão de Deus sobre uma vida em abundância. Eu peço que você, por favor, abra comigo em João no capítulo 10, no verso 9. Glória a Deus. Enquanto você vai abrindo, está projetado aqui, glória a Deus. Então eu vou ler, diz assim, Jesus falando: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham uma vida e tenham em abundância. Esse assunto da prosperidade bíblica é um dos temas que gera muita confusão no meio cristão, porque alguns afirmam que a prosperidade, e falando de dinheiro e recursos, seria o principal sinal da bênção de Deus, enquanto outros dizem que ter recursos financeiros, ser próspero financeiramente, tendo prosperidade em todas as áreas da vida, isso não nos faz ser espirituais, isso é incompatível com a espiritualidade. Mas a pergunta não é como eu posso prosperar, mas o que Deus pensa sobre prosperidade. Porque não importa o que o mundo diz, não importa o que a cultura fala, o que importa é o que Deus diz em sua palavra. E quando nós ouvimos os conselhos de Deus, nós estamos num lugar seguro, num lugar de equilíbrio. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Para o mundo, Deus é um meio de alcançar riquezas. Existem pessoas que se convertem porque ouvem que Deus é bom, é poderoso, o dono do ouro e da prata, e falam: eu vou me converter porque eu quero ficar rico. E na visão do mundo, eles querem Deus apenas para alcançar riquezas. Mas a prosperidade no reino de Deus, as riquezas são um meio para cumprir os propósitos do Senhor. Aleluia, um meio para cumprir os propósitos do Senhor. E nós temos que entender que desde o princípio havia abundância da parte de Deus. A abundância é o projeto ou plano original, inicial de Deus. Nós vemos isso em Gênesis. Deus cria um cenário maravilhoso. Deus criou no jardim alimento, provisão, trabalho, propósito, comunhão e paz. No Éden havia tudo isso. Em Gênesis no capítulo 1, verso 29, Gênesis capítulo 1, 29, a Bíblia diz assim: e disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e que se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento, e assim se fez. Deus não foi pego de surpresa. Quando Adão foi criado, já havia um cenário de abundância e de grande provisão. Não havia falta, não havia escassez, não havia necessidade. O que havia era abundância que Deus havia preparado para ele. Agora, o mais interessante é que não havia apenas isso. Havia ouro também no Éden. Professor, pastor, tinha ouro no Éden. Abra comigo, por favor, Gênesis 2, 10. Gênesis capítulo 2, verso 10. Diz assim: e saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, que é o que rodeia a terra de Havilá. Onde há ouro, o ouro dessa terra é bom. Veja,
Adão foi plantado no lugar onde havia ouro, e aquele ouro era um ouro bom. Também se encontraram lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio se chama Gion, que é o que circunda a terra de Cuxi. O nome do terceiro é Tigre, que é o que corre pelo oriente da Síria. E o quarto é Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. O homem tinha um propósito, ele tinha uma missão de guardar e regar tudo aquilo que Deus tinha confiado nas mãos dele. Oh, aleluia! A abundância revela o caráter de Deus. Um Deus que é todo-poderoso, que é amoroso, que é generoso. Um Deus que cuida de nós, que não criou o homem e o abandonou, mas um Deus que tem provisão para toda a humanidade. Oh, aleluia! No plano de Deus não há espaço para falta, não há espaço para escassez. Deus nunca chama alguém para uma missão sem primeiro providenciar para aquela pessoa aquilo que ela precisa. Deus criou Adão e já tinha todo o recurso. Quando Deus chamou Abraão, já tinha recurso. Quando Deus chamou Moisés, já tinha recurso. Quando Deus chamou Josué, já tinha recurso. Quando Deus chamou os discípulos, já tinha recurso. E quando Deus chamou a mim e a você, já existem recursos separados para financiarem a nossa vida e o nosso propósito nessa terra. Glória a Deus. No entanto, o homem pecou e pela queda o homem perdeu acesso à abundância que Deus tinha por causa do pecado. O homem passou a ter escassez, o homem passou a ter falta. A Bíblia diz que Deus falou: maldita é a terra por sua causa, Adão, porque você pecou. O pecado trouxe a escassez para o homem. E aí o homem passou a trabalhar com o suor do rosto, começou a ficar difícil. Isso não quer dizer que o trabalho é um resultado do pecado. O homem ele já trabalhava, ele cultivava e guardava o jardim. Adão não ficava na redinha, ele cumpria o propósito, ele guardava e cultivava o jardim do Éden. Mas depois do pecado, o trabalho ficou difícil, o trabalho ficou pesado, ficou complicado se manter e ter recursos. Glória a Deus. A maldição não foi o trabalho, a maldição foi a escassez, a falta, o trabalho pesado. Mas, a despeito do pecado, o desejo de Deus sempre foi continuar dando provisão para o seu povo. E a verdade é que, quando o povo estava a caminho, estava em vias de entrar na terra prometida, houve algo que Deus falou para eles, em Deuteronômio capítulo 15. Eu quero que vocês abram comigo, por favor. Deuteronômio capítulo 15. Eu vou ler na versão transformadora. Nova versão transformadora, eu vou ler. Glória a Deus, aleluia. Então a Bíblia diz assim: ao final de cada 7 anos, cancelem as dívidas de todos os que tiverem feito o empréstimo. O cancelamento será efetuado da seguinte forma: todos cancelarão os empréstimos que fizeram a irmãos israelitas. Ninguém exigirá pagamento do seu próximo ou de seus parentes, pois chegou o tempo do Senhor para liberá-los das dívidas. Essa liberação se aplica somente aos irmãos israelitas e não aos estrangeiros que vivem entre vocês. Não deverá haver pobres entre vocês, pois o Senhor, seu Deus, o abençoará grandemente na terra que lhes dá como herança. Receberão essa bênção se tiverem o cuidado de obedecer ao Senhor, seu Deus, e cumprir todos esses mandamentos que hoje lhes dou. O Senhor seu Deus os abençoará conforme prometeu. Vocês emprestarão dinheiro a muitas nações, mas jamais precisarão tomar emprestado. Governarão muitas nações, mas não serão governados por nação alguma. Glória a Deus. Pensa, estavam quebrados com dívida. Deus diz: eu não quero pobre no meio de vocês, cancelem as dívidas agora. Vocês estavam devendo, vocês vão emprestar para as nações, porque eu sou Deus que supro vocês. Aleluia. O desejo de Deus é uma provisão abundante e suficiente para cada um de nós. Miséria não faz parte da vontade de Deus, miséria não faz parte do plano de Deus, queridos. Agora, não necessariamente porque alguém está numa situação é resultado de pecado, pode ser alguma outra circunstância, mas de modo algum foi Deus que criou aquilo, ou Deus está envolvido numa área de necessidade ou de escassez. Mas nós podemos abrir o caminho para Deus restaurar e trazer a abundância que vem dele. Glória a Deus. E há uma promessa de plena restauração
para o povo de Deus. Jeremias 29:11 é um texto que nós conhecemos muito, mas eu quero que nós venhamos abrir para extrair mais entendimento dele. Glória a Deus. Então a Bíblia diz assim: eu é que sei os pensamentos que têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Essa palavra paz no hebraico é shalom, significa integridade, bem-estar, plenitude, mas também significa prosperidade. Deus tem planos de prosperidade ao nosso respeito. Glória a Deus. Quando Deus pensa em nós, Ele pensa em shalom. Tudo tendo, nada faltando, uma medida transbordante. É isso que Deus pensa a respeito dos seus filhos. E interessante que é essa profecia que nós tivemos em Jeremias. Depois Zacarias, depois de muitos anos, depois de algum tempo, Zacarias ele profetiza algo extraordinário. Eu quero que você acompanhe comigo. Lucas capítulo 1, verso 76. Jeremias inspirado falou, mas vamos ver o que Zacarias disse profeticamente. Lucas capítulo 1, verso 76 diz assim: tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhes os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados, graça à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Zacarias ele começa a profetizar, ele começa a falar sobre João Batista, mas em seguida ele começa a falar sobre o sol nascente, ele começa a falar sobre o Senhor Jesus, e disse que Jesus estaria dirigindo os nossos pés pelo caminho da paz. E nós entendemos que paz também é prosperidade. Jesus veio para dirigir os nossos caminhos para um caminho de prosperidade, um caminho de abundância, um caminho onde eu tenho tudo aquilo que é necessário para eu cumprir o propósito que Deus tem para a minha vida. Glória a Deus. E não é à toa o texto que nós lemos inicialmente de João capítulo 10, Jesus disse: eu sou a porta, quem entrar por mim encontrará pastagem, recurso, mantimento. Quem entra em Jesus, quem nasce de novo, quem adentra o reino de Deus, pode provar de mantimento, pode provar de abundância, pode provar de recursos em todas as áreas que são necessárias. O pecado tirou o homem da abundância, mas Jesus é a porta, Ele abriu o caminho, nós entramos por Ele e encontramos pastagem para as nossas vidas. Diga assim: eu sou ovelha do rebanho de Jesus. Existe pastagem, existe mantimento, existe prosperidade, existe abundância para a minha vida. Glória a Deus. Porque, queridos, Jesus não veio apenas para nos levar para o céu. A Bíblia diz que eu vim para que vocês tenham uma vida, e uma vida em abundância. Não existe falta, não encaixa escassez em abundância. Eu vim para que vocês tenham uma vida, e uma vida em abundância. A abundância é o plano de Deus para nós. Foi perdido no Éden, mas foi restaurado pelo Senhor Jesus. E Jesus, nesse texto, ele diz: existem dois projetos. O projeto do ladrão: roubar, matar e destruir. Mas tem o meu projeto. O meu projeto é maior. O meu projeto é uma vida, e uma vida em abundância. Glória a Deus. Jesus veio conduzir o seu povo para a plenitude. Agora, onde que começa a prosperidade nas nossas vidas? Em primeiro momento, eu tenho que nascer de novo. Eu preciso estar no reino de Deus. E você pode dizer: Lucas, tudo bem, eu já nasci de novo, eu já estou no reino de Deus, mas eu ainda estou tendo falta, ainda tem escassez, o negócio está complicado. É que o professor se mexe bastante. Glória a Deus. Aleluia. E a gente pode pensar: eu nasci de novo, eu já estou no reino de Deus, mas o negócio está complicado. É muito bonito ouvir sobre prosperidade, mas e aí, como é que eu vou viver? Porque melhor do que ouvir uma verdade é viver essa verdade. Glória a Deus. É poder provar da bondade de Deus, saber que Deus é bom e maravilhoso, mas é melhor ainda provar dessa bondade dia após dia.
e tem bondade todos os dias para nós. A bondade de Deus não se esgota. Ai, se eu mergulhar na bondade de Deus hoje, como será que vai ser amanhã? Amanhã terá mais bondade. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Todos os dias. Glória a Deus. E 3 João capítulo 2, 3 João capítulo 2, outro texto muito conhecido, diz assim: amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Veja, existe uma ordem. Primeiro, a minha alma precisa ser próspera. Depois eu vou provar de prosperidade em outras áreas. Primeiro, a minha alma precisa ser próspera. A prosperidade, ela não começa no ambiente exterior. A prosperidade começa interiormente. Se nós não formos prósperos por dentro, tudo que tiver por fora não tem valor algum. Glória a Deus. Deus primeiro trabalha dentro de nós, mas depois Deus trabalha através de nós. E como que a alma prospera? Eu sei, você já sabe de cor. Você prospera a sua alma renovando a sua mente. Você renova a sua mente. Quando você renova a sua mente, você experimenta qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. À medida que eu renovo a minha mente, à medida que eu medito na palavra, que eu ouço a palavra, fé me é acrescentada. Eu tiro aquela mentalidade que eu tinha do passado e passo a ter a mentalidade do reino de Deus, podendo provar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que não é utopia, é realidade para aquele que crê. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus disse: se nós conhecêssemos a verdade nos libertaria. Existem filhos de Deus que ainda estão aprisionados na escassez, porque não ouviram uma mensagem bíblica saudável e reta sobre prosperidade, e pensam que ser pobre é ser espiritual. Aleluia. Oséias disse que o povo perece porque falta conhecimento. Tem muita gente perecendo porque não conhece o padrão de abundância que Deus tem. É como se você morasse numa casa e aquela despensa estivesse cheia, transbordante. Não dá nem para abrir, na hora que você abrir você não consegue nem mais fechar. É assim que Deus tem. Mas alguns estão tímidos, estão timidinhos. Será que eu posso chegar lá perto da cozinha? Ele disse: vai lá e pega aquilo que você precisa. É para você. Glória a Deus. Muitos não vivem a prosperidade bíblica por religiosidade. O diabo é sujo, ele inventa mentiras que parecem verdades e aprisiona o povo de Deus. Mas graças a Deus, porque temos conhecido dia após dia a verdade. Você está numa igreja saudável, bíblica, de fé espiritual, avançando e prosperando dia após dia. Glória a Deus. E o que é a prosperidade bíblica, queridos? Prosperidade bíblica não é ter tudo o que o dinheiro pode comprar. Porque tem pessoas que têm tudo o que o dinheiro pode comprar e não são prósperas. Prosperidade é possuir tudo o que Deus tem para nós. Ele sabe que a gente precisa para a gente viver o nosso propósito. Na prosperidade do mundo, o foco é acumular. Na prosperidade do mundo, o foco é consumir. Na prosperidade do mundo, o foco é mostrar. Na prosperidade do mundo, o foco é possuir. É para mim, para mim, para mim, para mim. Eu vou ostentar, estou com um carrão novo, a minha mansão, só o que eu conquistei. É tudo para mim, para mim, para mim. Mas qual é o padrão de prosperidade de Deus? Na prosperidade do reino, o foco é receber, o foco é administrar, o foco é compartilhar, o foco é servir, o foco é cumprir um propósito. Porque o que adianta ter muito dinheiro se eu não usar esse dinheiro para o reino de Deus? Sim, a gente vai usufruir, sim, a gente vai poder provar, queridos, mas o propósito é servir o reino de Deus. Glória a Deus. Prosperidade não é pecado. Jesus não vai ficar triste se você ficar rico. Ele vai se alegrar, ele vai celebrar. O meu irmão, ele entendeu, ele entrou pela porta que eu abri. Ele está pegando a pastagem. Eu dei sabedoria para ele está usando essa sabedoria, ele está multiplicando os recursos que eu confiei na mão dele. Eu vou aumentar ele mais ainda, porque ele tem sido um prudente administrador do que eu confiei nas mãos dele.
Glória a Deus. Deus não tem nenhum problema com prosperidade material. Nenhum. Glória a Deus. Glória a Deus. Dinheiro não é pecado. Repita comigo: dinheiro não é pecado. Eita, agora o diabo está brabo, hein? Glória a Deus. A Bíblia nunca disse que o dinheiro é pecado. Outra coisa que é comum que as pessoas falam: quanto mais pobre alguém é, mais espiritual ela se torna. Misericórdia. A Bíblia nunca ensinou isso, queridos. Aleluia. A Bíblia ensina algo profundo: que o problema nunca foi o dinheiro. O problema foi o lugar que o dinheiro tem no meu coração. Esse é o problema. O dinheiro em si não tem problema nenhum. Agora, qual é a posição, qual é a importância que o dinheiro tem para mim? Glória a Deus. Glória a Deus. Deus tem prazer, queridos, na prosperidade dos teus filhos. Não é à toa que o salmista profetizou, Salmo 35, 27. Glória a Deus. Salmo 35, 27, a Bíblia diz assim: cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão, e digam sempre: glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. O texto não diz que Deus apenas permite. O texto não diz que Deus tolera a prosperidade. A Bíblia diz que Deus tem prazer, Ele se compraz. Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão, e digam sempre: glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. É para se alegrar. Cantem de júbilo e se alegrem. E não é para dizer de vez em quando. A Bíblia diz: e digam sempre: glorificado seja o Senhor, que se compraz na minha prosperidade. Deus tem prazer em ver seus filhos adentrando e usufruindo da prosperidade que Ele mesmo preparou para nós. É um texto bom para a gente meditar todos os dias. Ah, Senhor, eu me alegro mesmo. E eu digo sempre: glorificado é o Senhor, que se alegra na minha prosperidade. Foi o Senhor que me prosperou. É o Senhor que está me aumentando cada vez mais. Agora, Salmo, ele também apresenta um outro padrão do nível de abundância que Deus tem para nós. Salmo 144, 13. E pastor Edson, quando o Senhor falou qual seria a linha que estava ministrando ao longo desse mês sobre prosperidade, esse foi o primeiro texto que saltou ao meu coração. E eu creio que existe uma porção muito especial para vocês essa noite. A Bíblia diz assim, Salmo 144, 13: que os nossos celeiros se encham, transbordando de toda sorte de provisão. Que tipo de provisão? Toda sorte de provisão. Que os nossos rebanhos produzam a milhares e dezenas de milhares, e as dezenas de milhares dos nossos campos. Que o nosso gado seja forte para o trabalho, que não haja rompimento nem saída, nem lamento das nossas praças. O salmista está aqui descrevendo a bênção de Deus, que envolve provisão, trabalho produtivo, segurança, paz, estabilidade. Prosperidade bíblica é muito maior que dinheiro, mas o dinheiro está dentro. Aleluia. Prosperidade bíblica envolve uma vida plenamente abençoada por Deus. Jesus nunca condenou riquezas. Ele condenou a avareza, ele condenou a ganância, ele condenou o apego ao dinheiro e a confiança nas riquezas. Mas Jesus nunca condenou alguém porque essa pessoa possuiu a bênção. E interessante, mais ainda, a gente vai ver a história de Jesus. Quando Jesus nasce, ele recebe ouro, incenso e mirra. O bebê está dando o seu primeiro berro. O bebê Jesus, o Emanuel, o Deus conosco, o Todo-Poderoso, o Eterno. E chegam os reis magos lá para apresentar ouro, incenso e mirra. Uma provisão abundante para ele.
É um ato de adoração. Há um relato em que Jesus estava perto do gasofilácio e aquela mulher, ela colocou de tudo aquilo que ela possuía. Jesus considera a nossa fidelidade e a nossa generosidade não se passa despercebida aos olhos do Senhor. Mas a Bíblia também fala de mulheres que sustentavam o ministério de Jesus. Eu vou repetir: mulheres que sustentavam o ministério. Mulheres prósperas, mulheres que têm abundando, mulheres que têm sobrando, mulheres que financiam o reino de Deus, mulheres que são generosas. Ele é o seu Senhor, Ele é o teu pastor, é Ele que te faz próspera. Se o marido for mão de vaca, Jesus é mão aberta e Ele vai te aumentar. Se o mundo te subjuga, Ele te exalta. Sabe por quê? Quando Jesus ressuscitou, a primeira que viu foi uma mulher, Jesus ressurreto. Isso para trazer uma restauração, porque no Éden, Eva foi a primeira a comer. Mas Jesus é aquele que restaura todas as coisas. Lá no jardim da ressurreição, uma mulher foi a primeira vez Jesus ressurreto. Glória a Deus. Mulheres que prestavam assistência ao ministério de Jesus com os seus bens. Jesus, ele nunca viveu buscando riquezas, mas ele nunca recusou a provisão de Deus. Aleluia. O reino era sustentado por pessoas que compreenderam que seus recursos deveriam servir aos propósitos do reino de Deus. E falando ainda de Jesus, ele tinha um discípulo que nominalmente era chamado de um homem rico. Jesus, eu pensei que Jesus pegou só os pobrezinhos, era só os que estavam lisos, que não tinham o que fazer. Não, Jesus não chama quem não tem o que fazer. Ele pega alguém que está fazendo alguma coisa e chama aquela pessoa para potencializar o propósito dela. E aí, abra comigo Mateus 27, 57. Mateus 27, 57. Jesus não tem nenhum problema com o discípulo rico. Mateus 27, 57, a Bíblia diz assim: caindo à tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Um homem rico que era discípulo. Eu posso ser rico e ser discípulo? Sim, ele deseja isso. Este foi ter com Pilatos, ele pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu num pano limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo, que fizera abrir na rocha. E rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Mesmo depois que Jesus morreu, havia provisão. Jesus nasceu, provisão. Jesus viveu, provisão. E mesmo na sua morte havia provisão abundante, porque ele não foi colocado num túmulo qualquer, foi um túmulo novo. Jesus inaugurou um túmulo. 0 quilômetro, pastor Edson. 0. Oh, aleluia. José de Arimateia colocou seu patrimônio a serviço do reino de Deus. A riqueza foi utilizada como instrumento de honra para Jesus. A nossa riqueza pode ser um instrumento de honra para o nosso amado Senhor. A Bíblia fez questão de dizer um homem rico. A Bíblia destacou, queridos, essa riqueza foi colocada a serviço do reino de Deus. Esse homem não foi condenado por ser rico. Ele não foi desprezado por ser rico. Jesus acolheu ele. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Então, qual é o problema do dinheiro, queridos, na vida de um crente? Nós vamos ver agora. 1 Timóteo capítulo 6, verso 17. Timóteo 6, 17. Glória a Deus. A Bíblia diz assim: exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na estabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, que sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmo tesouro sólido, fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida.
Paulo não está mandando que os ricos vendam tudo. Ele não está dizendo, você que é rico, deixa de ser rico. Não, essa não é a instrução dele. Ele apenas manda que esses ricos confiem em Deus, que pratiquem boas obras, que sejam generosos, que não sejam gananciosos. E isso resume perfeitamente a prosperidade no reino de Deus. É ser rico de boas obras. É ser rico que tem o aprazimento, tem aquilo tudo que é necessário e abundante para o seu propósito, mas que pode financiar o reino de Deus. E eu quero dizer uma coisa, nós somos prósperos desde o dia que nós nascemos de novo. Agora, ouvir a palavra, nós vamos nos aumentando de fé, para a gente poder provar e que isso se torne uma realidade em nossas vidas. Que nós somos prósperos é uma realidade, nós estamos em Cristo e nós somos prósperos, mas provar da prosperidade, é necessário que a gente venha renovar nossa mente, que a gente haja pela fé. Eu quero falar agora sobre José. José, que foi chamado de um homem próspero, mesmo não tendo dinheiro. Gênesis 39, verso 1. Gênesis 39, verso 1. A Bíblia diz assim: José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e que estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem o servia, e o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha, porque a mão de Deus era com ele. E desde que fizera por mordomo de sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor de José. Sabe, a sua empresa vai ter um faturamento maior porque você está lá. É por amor de você. Porque você é próspero, porque a boa mão de Deus está sobre a sua vida. E vai chegar um momento que o seu chefe vai ter que reconhecer, falando, não, essa área, esse setor do seu trabalho está diferenciado. E vai tirar um aumento, ele vai te promover, porque a mão de Deus está sobre a sua vida. Como um escravo ele foi próspero. A Bíblia diz que na prisão também, tudo que ele fazia ele prosperava. Mas chegou o dia em que esse homem foi chamado. Ele tinha sido esquecido pelo rapaz. Depois de 2 anos ele foi chamado. Faraó teve um sonho, ele interpreta com a sabedoria de Deus. Esse homem é colocado para administrar todo o Egito. Todas as finanças do Egito passando pela mão de José, porque era um homem próspero desde o começo, honrando a Deus. Ele não negociou os princípios do Senhor. A Bíblia diz em Gênesis 41, 42. Gênesis 41, 42. Diz assim: então tirou o faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José, fê-lo vestir roupas de linho fino, e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro, e fê-lo subir ao seu segundo carro, e clamavam diante dele, inclinai-vos. Desse modo constituiu sobre toda a terra do Egito. José era próspero mesmo quando não tinha recursos. Ele era próspero, sabe por quê? Porque Deus era com ele. Diga assim: Deus é comigo, por isso eu sou próspero. Glória a Deus. E a riqueza veio depois. Primeiro veio a presença de Deus, mas depois da presença veio a riqueza, porque a presença de Deus é nosso maior tesouro. Dela nós não abrimos mão, nós não negociamos a presença de Deus. Glória a Deus. O segredo na vida de José nunca foi a posição que ele tinha, o segredo foi a presença de Deus em toda a sua jornada. Glória a Deus. E Deus nos prospera para um propósito. Diga assim: Deus me prospera para um propósito. Vamos abrir agora em 2 Coríntios capítulo 9, verso 8. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia.
O Ministério de Música, se puder se dirigir para me ajudar, já estou partindo para o fim. 2 Coríntios capítulo 9, verso 8, a Bíblia diz assim: Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos de vossa justiça, enriquecendo-vos, verbo da vida Pirituba, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, ao qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Eu amo esse texto porque fala da medida do Deus que é imenso, que é eterno, que não tem limites, ilimitável. Aleluia. Deus pode. O Deus Todo-Poderoso que pode. Quem pode? Não é qualquer um que pode. É o dono do universo, é o Senhor Todo-Poderoso, é o magnífico, é o glorioso. Deus pode nos fazer abundar em toda a graça. É toda. Enquanto? Em toda a graça. A fim que tenham, em que tempo? Sempre. 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 Mas sempre no quê? Sempre em tudo. Sempre em tudo. Amplo, suficiência. Deus pode nos fazer abundar em toda a graça, a fim que tenhamos sempre em tudo ampla suficiência, para que possamos superabundar em toda boa obra. Esse é o padrão de Deus para os teus filhos. Ele nos abençoa e nele nós temos ampla suficiência, nós podemos praticar boas obras, somos generosos e no final Deus é glorificado, porque quando nós escolhemos ser generosos, a Bíblia diz que são tributadas graças a Deus. Um ato, uma oferta que nós entregamos, tributa glória a Deus. A sua generosidade para com o irmão que está passando num momento, uma circunstância, e você chega como um instrumento de Deus, como um mensageiro do Senhor para trazer alívio e refrigério. Quando você está entregando aquela oferta ou trazendo um suprimento, glória está sendo tributada a Deus. Porque Deus criou seus filhos para serem generosos. Não se trata apenas de nós termos para nós, queridos, mas é para compartilhar. E se nós tivermos esse entendimento, as comportas vão se abrir e haverá um grande fluxo de prosperidade fluindo em nossas vidas. Dinheiro vindo e saindo, 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 e sempre tendo e nada faltando, sempre tendo e nada faltando. Aleluia. Aleluia. A pergunta não é quanto Deus pode me dar, mas para que Deus quer colocar mais recursos nas minhas mãos. Porque se nós tivermos um bom propósito, Deus vai nos aumentar cada vez mais. Recursos podem chegar de modo sobrenatural. Ele pode usar seu emprego, mas Ele pode fazer coisas que você nem está esperando, nem imaginando. Como uma ligação, pastor. Ei, está chegando um Pix aí para pizza. Ele, só para alegrar seus filhos. Muitos e muitos recursos chegando, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que dele se aproxima, ou seja, primeiro precisa crer que Ele existe, mas segunda coisa, crer que Ele é galardoador dos que o buscam. Se você buscar Deus, não vai vir doença, não vai vir falta, não vai vir morte. Vai vir cura, abundância, prosperidade, riqueza, glória, alegria, paz. Só vem coisa boa de Deus. E quando nós buscamos a Ele, Ele derrama sobre nós como uma chuva. O desejo de Deus é que pelo entendimento da mensagem de prosperidade, a gente fique encharcado com esse entendimento, encharcado para possuir tudo aquilo que é nosso. A riqueza não é para o mundo, a riqueza é para os filhos de Deus. Diga assim: a riqueza é para mim, foi feito pensando em mim. Sacache caçá, se coloque de pé, por favor. Cracaçache caçaçás. E eu te convido agora,
por uns poucos instantes, para a gente praticar aquilo que a gente leu em Salmo. A gente cantar ao Senhor e dizer: glorificado seja o Senhor, que se alegra na minha prosperidade. Vamos glorificar o Senhor que se alegra na nossa prosperidade? Glória a Deus. Deus está no seu trono, rindo do inimigo. Eu estou ao seu lado, assentado com Cristo. Eu vivo rindo à toa e reinando em vida, porque eu sei que nada vai tirar minha alegria. Obrigado, Pai, pela possibilidade. Senhor, me fortaleço na tua alegria. Pela fé eu vou vencendo, rindo todo dia. Senhor, me fortaleço na tua alegria. Pela fé eu vou vencendo, rindo todo dia. Nas palmas, tchá, tchá, tchá. Glória a Deus. Deus está no seu trono, rindo do inimigo. Eu estou ao seu lado, assentado com Cristo. Eu vivo rindo à toa e reinando em vida, porque eu sei que nada vai tirar minha alegria. Tira o pé do chão e diz: Senhor, me fortaleço na tua alegria. Pela fé eu vou vencendo, rindo todo dia. Senhor, me fortaleço na tua alegria. Pela fé eu vou vencendo, rindo todo dia. Glória a Deus. Glória a alegria. Agora eu vivo alegre, rindo todo dia. Jesus transformou meu pranto em festa. Vou celebrar o que? Eu vou dançar, sua alegria explode. Senhor, me fortaleço na tua alegria. Pela fé eu vou vencendo, rindo todo dia. Senhor, me fortaleço na tua alegria. Pela fé eu vou vencendo, rindo todo dia. Glória a Deus. Glorificado seja o Senhor, que se alegra na nossa prosperidade. Pastor Edson, eu sei que o senhor tem muitos projetos que Deus tem colocado no seu coração. Eu sei que alguns recursos têm chegado, mas chegarão mais e mais recursos. Chegarão recursos para bancar todas as ideias e os projetos que Deus tem dado para você. Vai transbordar ao ponto que você vai ter que fazer como Moisés: eita, para, que já tem mais do que o suficiente. Mas, e aí vai chegar esse novo nível em que vai ter tanta abundância que não vai ter nem plano do seu para você cumprir e usufruir dessa abundância. E você vai começar a compartilhar mais e mais. Porque o seu celeiro vai abundar e ficar atulhado de toda sorte de provisão. Toda sorte de provisão. Toda sorte de provisão. Glória a Deus. Obrigado, foi uma honra.